E você mencionou aí essa influência de características egípcias na tradução, certo, da Septuaginta. Uhum. Agora, de maneira geral, o que mais nós poderíamos falar de como a cultura e a história do mundo helenístico, né, de maneira geral ali mais abrangente, como essa cultura e essa história influenciaram a tradução da Septuaginta? Tem mais algum detalhe que a gente pode trazer à tona? Sim, eu acredito que existe um ponto, inclusive bíblico, que a gente não pode ignorar quando a gente pensa nessas questões que dizem respeito tanto à cultura quanto à história do mundo helenístico e à influência em todo esse processo. Não apenas a influência sobre a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, mas também a Uhum, própria influência sobre a cultura judaica e especificamente sobre a religião e fé judaicas. São uhum, pontos bem interessantes. E para a gente entender isso, Saur, a gente precisa retornar ao período do cativeiro babilônico. A gente precisa olha. retornar ali ao século VI. Por quê? A própria escritura, ela vai nos ensinar, ela vai narrar que os judeus, os judeus que viviam no Reino do Sul, eles foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. E a história também narra que esses judeus teriam ficado ali, período de cativeiro, mais ou menos uns 70 anos, sob o domínio, a princípio, de Nabucodonosor. Mas ocorreram mudanças nas relações internacionais, vamos dizer assim. E, inclusive, há ali um momento em que o próprio Império Persa tem alguma preeminência em relação a outros Sim. impérios, em relação a outros reinos. E é nesse Uhum, período que é dado ao povo de Judá, ao Reino do Sul, a possibilidade de retornar para Jerusalém. Retornar para uhum, Jerusalém, e ao retornar para Jerusalém, reconstruírem a cidade e, consequentemente, como a gente sabe, pelo profeta Ageu, reconstruir uhum, também o templo. sim. Entretanto, a própria narrativa bíblica, ela aponta para nós que algumas famílias que estavam no cativeiro babilônico decidiram permanecer na Babilônia. Outras, inclusive, Uhum, migraram para outras regiões que estavam sob outro domínio. Só que a dinâmica das relações internacionais elas estão ocorrendo e chega um momento ali mais ou menos no século IV, nós temos muitos judeus ainda vivendo na Babilônia, outros haviam se mudado para o norte da África, outros foram para a região da Ásia Menor, ali na região onde hoje, por exemplo, é a Turquia. E uhum, nessas mudanças nós temos então o surgimento de um importante império que vai marcar culturalmente, linguisticamente e até religiosamente o mundo de então, que é o Império Grego. A gente conhece a história uhum, um pouco de Alexandre o Grande, ele passa a dominar toda aquela região do norte da África, pegando ali boa parte da Europa e se estendendo para a região da Ásia. E uma das questões que vai, vai se estabelecer de uma maneira muito forte tem a ver com a questão de apropriação cultural e, sim. consequentemente, apropriação linguística, cultural e Uhum, linguística. E aí, ali a partir do século III antes de Cristo, começa-se um processo em que, em termos linguísticos, o grego passa a ser, sim, a língua franca de todo o império. O grego uhum, passa a ser a língua franca, aquele grego que nós sabemos que é o grego comum, ou sim. mesmo linguisticamente o grego vulgar, não podemos tomar a palavra Aham. vulgar no sentido negativo, Pejorativo. mas não Aham. pode ser pejorativo, mas vulgar no sentido de algo comum, esse grego ele Uhum, começa a se disseminar naquele contexto. E isso é uma das razões para justificar que Demétrio pedisse a tal versão da Bíblia lá do Império egípcio, né, no governo sob o reinado de Ptolomeu, essa é uma das justificativas para que tivesse ali na Biblioteca de Alexandria uma cópia do texto grego do Antigo Testamento, né, e constasse ali naquela biblioteca uma cópia. Então, essa solicitação, e aí nós estamos vinculando histórias agora, né? Essa solicitação seria uma espécie, seria uma forma de atender também as demandas dos judeus que passaram a ser conhecidos como judeus da dispersão, que são aqueles judeus que decidiram ou ficar na Babilônia ou migrarem para outras regiões. Esses judeus
eles vão aderindo ali à questão cultural, na medida que eles podem aderir, porque havia, vamos dizer assim, impeditivos legais, e eu estou pensando aqui na Torá, do que eles poderiam ou não aderir, mas eles têm ali alguma adesão de cultura, e eles têm adesão linguística. Quer dizer, o aramaico, que é a língua falada, o que tudo indica, no primeiro século, para falar de primeiro século, e para falar até mesmo do período que antecede a vinda de Nosso Senhor, o aramaico é a língua falada, mas o aramaico não pode ser a língua falada numa cultura que é grega e linguisticamente grega. Então eles tiveram que aprender o grego, e o grego passou a ser a Bíblia deles, vamos dizer, a língua deles, para que pudessem então ter a Bíblia deles. A Bíblia deles, o Antigo Testamento, precisava ser então em grego. Então isso já mostra para a gente que nessa tentativa de se manter uma certa fidelidade à Torá, a tradução do texto hebraico para o grego foi extremamente importante para esses judeus, chamados judeus da dispersão, que inclusive são amplamente citados dentro do Novo Testamento. Quem são os judeus que estão no dia de Pentecostes, em Atos 2? Os judeus da dispersão, porque eles são pessoas de várias partes do mundo, que haviam ido para Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Quem são os judeus aos quais Tiago se dirige, quando ele fala as 12 tribos da dispersão? São os judeus da dispersão. Em comum o fato de que esses grupos eram judeus que haviam crido em Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, eles são judeus que creem em Jesus, isso para se falar do Novo Testamento. A gente entende também aquela tensão de Atos 6, né? Os judeus de fala grega tinham ali um litígio com os judeus de fala hebraica. Todos eram judeus, mas com perspectivas diferentes. Então eu diria que todas essas questões, elas auxiliam que a gente compreenda como a cultura e como a própria língua grega foram importantes nesse processo. Os judeus que vivem fora de Jerusalém, que vivem fora da região da Judéia, estavam inseridos num contexto altamente helenístico e falando o grego, que era o grego comum, vamos dizer assim. E por conta disso, ter uma tradução do Antigo Testamento na língua grega para essas famílias, para essas gerações que viviam fora de Jerusalém, era um processo extremamente vital, inclusive para a manutenção da fé.